Tem muitos pastores e líderes de igrejas pequenas que dizem o seguinte para mim: Pastor Oséias, eu não tenho como fazer a minha igreja e o meu ministério se desenvolver porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho orçamento para contratar outros pastores, para contratar outras pessoas para que possam trabalhar comigo, porque eu sou pastor de uma igreja pequena e dinheiro na igreja pequena é curto. E se eu te disser que os meus melhores pastores auxiliares são ministros voluntários? É sobre este assunto que eu quero conversar com vocês agora. Eu sou o pastor Oséias, eu sou mentor e líder de pastores e líderes de igrejas pequenas e quero te mostrar hoje, na dica do dia, como você pode ter uma grande equipe ao seu lado, mesmo você não tendo dinheiro para contratar ninguém. Veja bem, durante muito tempo eu também sofria com esta situação, porque eu já fui pastor de uma igreja muito grande na Bahia e lá a gente tinha dinheiro sobrando para contratar qualquer ministro. Mas depois que eu me tornei pastor aqui em Vitória, no Espírito Santo, a grana nunca foi uma grana tão avantajada para que eu pudesse contratar muita gente. Passamos por muitos desafios nesses últimos quase 7 anos que eu estou aqui pastoreando em Vitória, mas com o passar do tempo e quanto mais eu amadureci no meu ministério, depois de quase 20 anos de ministério pastoral, eu descobri que nenhum pastor de igreja pequena deveria sofrer por não ter dinheiro para contratar outros pastores. Mesmo porque mais de 90% das nossas igrejas no Brasil são de igrejas pequenas. E quando a gente fala de igreja pequena, estamos falando de grana muito curta, estamos falando de um orçamento financeiro muito limitado. A questão é o que fazer. E na dica de hoje, eu quero te apresentar algumas razões ou como você pode te mostrar caminhos muito práticos para você ter uma grande equipe ao seu lado, mesmo que você não tenha dinheiro para contratar alguns ministros. A primeira coisa é você compreender um princípio muito importante. Você não pode trabalhar sozinho. Todo pastor e líder de igreja pequena sofre da síndrome do Messias. É como se ele estivesse numa posição onde ele teria que sofrer por tudo, fazer tudo, porque tudo depende de mim. Depende. Sabe por quê? Porque eu sei que é difícil você ter uma amplitude quando se trata de voluntários. Eu sei que numa igreja pequena, até por ser uma igreja pequena, você não tem tanta gente disponível. Mas muitas vezes você tem gente sim, mas nem sempre os pastores e líderes de igrejas pequenas estão conseguindo observar quem são essas pessoas, onde elas estão dentro desta igreja pequena. E muitas vezes este olhar deste pastor ou líder de igreja pequena não está conseguindo perceber quem são essas pessoas, porque muitas vezes nós mesmos, pastores e líderes de igrejas pequenas, nem sempre estamos compreendendo de que sozinhos nós não podemos realizar nada grande. Muitas vezes nós somos centralizadores sem nós percebermos, e talvez esta seja a sua realidade. Às vezes Deus já tem colocado as pessoas certas. Você acha mesmo que por mais que sua igreja seja pequena, Deus não colocaria pessoas que pudessem te ajudar se Deus é o dono da obra, se Cristo é o cabeça da sua igreja? Ele jamais deixaria você pastorear uma igreja sem que ele mesmo colocasse no coração de outras pessoas o desejo de estarem ao seu lado te ajudando. É você que tem que aprender a descentralizar o poder, aprender a delegar. E eu posso te ensinar isso em outra dica que eu vou deixar aqui também no meu canal. Então, a primeira coisa, não queira fazer tudo sozinho. Ah, mas eu tô carregando sozinho, pastor, o piano. Às vezes a gente carrega sozinho o piano porque a gente também quer. Ou seja, às vezes é por uma postura centralizadora que muitas vezes a gente se sente sozinho no ministério. E a maioria dos pastores e líderes de igrejas pequenas
é gente que se sente sozinha. Então, tire isso da sua cabeça. Tente descentralizar de alguma forma. A segunda coisa que eu quero te dizer para você vencer essa crise, porque você não tem dinheiro para contratar pessoas, é que você precisa compreender que os melhores ministros e pastores que eu já tive na minha vida e que eu tenho hoje ao meu lado são pessoas que eu mesmo formei dentro da igreja. E, infelizmente, pastores e líderes de igrejas pequenas estão sonhando em ter dinheiro para contratar pastores e líderes vindos de outros lugares do que eles estarem investindo na formação de líderes. E aí você precisa compreender que, por mais que as pessoas que estejam na sua igreja sejam pessoas leigas, que nunca fizeram um seminário, que nunca passaram por nenhuma formação teológica, bíblica, ministerial, mas se você investir na vida dessas pessoas, elas se tornarão os pastores que você sempre sonhou em contratar. Hoje, a minha equipe, em sua maioria, ela é composta por pessoas voluntárias, por irmãos que estavam comigo, sempre estiveram comigo, sempre se identificaram com a minha visão, e com isso eu descobri que os melhores pastores e líderes que você precisa para o seu ministério já estão dentro da sua igreja. A questão é, você separa tempo para formar as pessoas? Você separa tempo para desenvolver essas pessoas? Você compreende que ninguém está pronto e que para você ter pessoas ao seu lado que já estão dentro da sua igreja, você terá que capacitá-las, instrumentalizá-las. E eu posso te ensinar como fazer isso também. E à medida que você for dando para essas pessoas formação, capacitação, treinamento, elas se tornarão os pastores do seu sonho. Os pastores e líderes que você sempre sonhou para que estivessem ao seu lado te fortalecendo, te ajudando. Hoje, os meus melhores pastores auxiliares, os meus melhores ministros auxiliares, a minha equipe principal é formada. Tem até gente aposentada na minha equipe principal, gente. No meu staff principal tem gente aposentada. E cada vez mais tem mais gente que já tem formação, gente com outras profissões, gente do mundo privado. Um dos meus líderes, ele é uma pessoa que ocupa uma posição privilegiada numa multinacional e ele está na minha equipe principal e não recebe nada para fazer o que faz e desenvolve um trabalho incrível. Sabe, eu tenho uma irmã que é aposentada, que é a líder de uma base que hoje faz muito melhor do que muita gente que tinha sido contratada na minha própria igreja, significando que não é que você, deve agora achar que contratar pessoas não seja uma coisa necessária. Às vezes eu tenho que contratar, mas esta não pode ser sua primeira saída, principalmente numa igreja pequena onde a gente não tem dinheiro para contratar. Então você tem que olhar, você tem que descobrir, você tem que formar. A terceira coisa para você resolver esse problema é você ter uma ferramenta, uma estratégia. E eu tenho no meu ministério uma estratégia onde nós fazemos um curso para despertar os dons e talentos nas pessoas. Depois que elas fazem esse curso e fazem o teste de dons e o teste de personalidade, a gente conduz essas pessoas para um processo de consultoria ministerial. Por sinal, as duas gestoras desta área da minha igreja são pessoas também voluntárias, desenvolvendo um trabalho incrível. Então, elas fazem o teste de dons e personalidade, depois elas são levadas para uma consultoria ministerial, elas passam por uma entrevista individual e a partir desse momento elas são encaminhadas ou para algum ministério que já existe, ou elas dão origem a outro ministério. E a partir desse momento eu sempre descubro gente muito talentosa. E não se engane, gente com muita formação técnica. Porque Deus deu dons, mas Deus também deu experiências, Deus também deu capacidades, Deus também deu, essa cultura de muita gente que já passou por muitas empresas, por muitos lugares, e gente que pode agregar muito ao seu ministério. Agora mesmo, eu estou sendo assessorado no meu planejamento estratégico por alguém que trabalha dentro também de uma grande empresa aqui do estado do Espírito Santo, gente que não tem nenhuma formação teológica. É exatamente
exatamente a pessoa que está me assessorando no planejamento estratégico. Já pensou se eu tenho que ter dinheiro para contratar um pastor só para me ajudar no planejamento estratégico? Deus tem essas pessoas para você. Elas estão aí. Ah, pastor, mas você é pastor numa igreja na capital. Gente, até seja na roça, seja no interior. Não importa se você é pastor de uma igreja pequena, em qualquer lugar, sempre tem gente aí. Se não tem dentro da igreja, tem na sua cidade. Peça ajuda, descubra onde essas pessoas estão, se cerque de gente capacitada. Agora, você precisa vencer a síndrome de querer fazer tudo sozinho. Porque eu estou descobrindo isso, tem muito pastor de igreja pequena que não é só uma questão de não ter dinheiro para contratar. Ele mesmo quer fazer tudo sozinho, ele quer centralizar. E eu posso te ajudar a descentralizar no seu ministério. Mas a última questão que eu trago para resolver o seu problema de não ter dinheiro para contratar gente para trabalhar com você. Você precisa se lembrar de um princípio espiritual que está nos evangelhos. A seara é grande e Jesus orienta o quê? Orem para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Quem movimenta as peças do reino de Deus é o Senhor. A sua vida de oração precisa ser muito forte e você precisa de madrugada, sabe? Nesta madrugada eu estava orando por todos os pastores de igrejas pequenas que eu tenho acompanhado. Nesta madrugada eu estava exatamente, sabe, orando e entregando os 150 pastores que eu estou mentoreando. Se você quiser também fazer parte desta grande mentoria. E eu estava orando de madrugada por cada um de vocês, pedindo, Deus, visita cada pastor e líder de igreja pequena neste país, porque nós temos milhares de igrejas pequenas. Você não está sozinho. Esse problema de não ter dinheiro para contratar gente para trabalhar é o problema de todos os pastores de igrejas pequenas. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Muitas vezes é a sua própria vida de oração que está impedindo que Deus envie os trabalhadores. Ore, diga, Deus manda. Eu estava agora querendo abrir um projeto, olha só, um projeto de orquestra para que nós tenhamos um projeto para ajudar crianças, adolescentes, juniores, tirar esse pessoal das drogas, gente da periferia, gente da pobreza, e Deus enviou uma pessoa que eu conheci pregando em outra igreja, e agora Deus enviou essa pessoa, porque Deus conhece meu coração. Agora Deus já está enviando outras pessoas para que me ajudem aqui a formatar esses cursos, ajudar vocês, ajudar todos os pastores de igrejas pequenas do Brasil. Deus está enviando as pessoas para perto de mim, porque eu tenho orado de madrugada, eu tenho jejuado, eu tenho buscado a Deus. E você tem feito isso? Ore. Então, aqui está 4 passos básicos para você resolver esse problema. O primeiro é você exatamente compreender que você não pode fazer nada sozinho, porque isso é uma questão de ego, você tem que resolver isso. O segundo é você entender que as melhores pessoas que eu tenho hoje ao meu lado vieram de dentro da igreja. Os melhores pastores que você pode ter ao seu lado não vêm de fora. Forme esses pastores, forme esses ministros, forme esses líderes, seja um capacitador. A terceira coisa é você ter uma ferramenta como nós temos aqui e nós podemos te ajudar a aplicar essa ferramenta na sua igreja. E quarto, ore. Simples assim. A coisa mais radical que um pastor pode fazer no ministério é orar. Um pastor de igreja pequena tem que ser um homem de oração. Pastor de igreja pequena que não ora, que não jejua, que não vive na consagração, que não busca a Deus, ele pira, ele surta, porque ele precisa. Se um pastor de igreja grande precisa orar, imagine você que é pastor e líder de igreja pequena. Fica aqui essas 4 dicas para resolver esse problema na sua vida. Deus te abençoe. Se você quiser receber mais informação, por favor, mande esse vídeo pelo menos para 10 líderes que você conhece, 10 pastores que precisam ouvir essa palavra. Aqueles que querem fazer parte da nossa mentoria, é só entrar no nosso Instagram, lá na bio do meu Instagram, para poder fazer parte da nossa mentoria que a gente faz toda sexta-feira, esse bate-papo com pastores de igreja pequena de todas as partes do Brasil. Logo, logo estaremos lançando o nosso curso sobre liderança cristã para ajudar pastores e de igrejas pequenas a aplicarem princípios de liderança cristã. E é isso, nós estamos aqui para ajudar vocês. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te guie, te proteja. Estamos juntos nessa jornada, eu quero ajudar você. Se você quer ajuda, se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe esse vídeo com muita gente. Será um prazer continuar abençoando vocês. Um grande abraço.